beldades! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que já faz tempo que eu quero falar, mas eu não achava que ainda era o momento, não sei se eu estava preparada muito bem pra falar sobre isso, mas agora estou e vou falar um pouquinho com vocês sobre o peso de falar de livros aqui no YouTube. Muitos de vocês me cobram pra falar sobre diversas coisas, tanto seriados que vocês conhecem o meu gosto, quanto músicas, filmes, etc, e principalmente livros, óbvio. Mas o que acontece é que quando você se compromete a fazer um canal que fale sobre livros, você automaticamente se compromete com o tempo. Porque se você quer falar de livros no YouTube, você precisa de tempo. E você precisa de bastante tempo. Não é a mesma coisa que ter um canal de humor, de maquiagem, de games. Cara, eu quero deixar claro, claríssimo nesse vídeo, que não é a minha intenção de jeito nenhum falar que é mais fácil fazer um canal ou outro. Não, eu não acho que é fácil fazer e manter canal nenhum no YouTube, então quero deixar isso bem claro aqui desde o começo. Minha intenção não é desmerecer nenhum conteúdo e eu sei exatamente o que as pessoas consomem aqui no YouTube. E o meu foco nunca foi atingir a grande massa e ter números escandalosos de views. O meu foco sempre foi ter leitores para os meus futuros livros. Esse sempre foi o meu foco e esse vai continuar sendo o meu foco por um bom tempo, pelo menos enquanto eu trabalhar com escrita, o que eu espero que seja a vida inteira. A maioria da população brasileira não lê. Eu vou deixar os dados ali embaixo, mas se eu não me engano, 30% da população nunca nem comprou um livro. E isso eu sei desde o primeiro dia do canal. Eu sei porque eu pesquiso sobre os dados e estatísticas do Brasil para ver quanto a leitura cresceu, quanto a literatura está inserida no mundo dos brasileiros, na vida dos brasileiros, e eu queria sempre saber isso para ter uma motivação a mais para falar. Eu sou uma pessoa que tenta arranjar motivação de qualquer forma. Se as estatísticas forem menores do que a do ano anterior e menos pessoas leem esse ano do que liam no ano passado, eu tento arranjar um motivo, por exemplo, tentar falar mais de livros para tentar trazer essas pessoas que não leem mais de volta para o mundo da literatura, darem outra chance e tentarem de novo. E se aumentou, isso me motiva ainda mais, eu fico ainda mais empolgada em falar de livros e tentar aumentar cada vez mais essa estatística. E por isso eu nunca esperei números absurdos de pessoas vendo meu canal, porque eu sei que a literatura não é comum no Brasil. E daí que eu entro no mérito do tempo, porque eu sempre quis fazer vídeos diferentes. Vocês me conhecem, na verdade, muitos de vocês me conhecem porque eu comecei a fazer vídeos com o Luba no canal dele, e até hoje muitos me pedem pra fazer vídeo com ele aqui, fazer vídeo de assuntos aleatórios e tal. Isso tudo eu não faço porque eu não acho que caiba aqui no meu canal, sabe? Faz uns bons meses, quase um ano, que eu tento manter uma dinâmica no meu canal, de pelo menos ter alguma coisa envolvido com cultura, tanto cultura pop ou só literatura mesmo. Eu tento envolver isso nos meus vídeos, então eu não acho que caiba fazer vídeos que destoem disso aqui no meu canal. Alguém quer participar do vídeo? Dá oi, filho, dê oi. Não me beije. Mas enfim, voltando ao assunto de que eu sempre quis fazer coisas diferentes, vocês sempre viram isso, eu acho. Porque eu comecei o Bel no Controle, e eu ainda tenho esse quadro, tá, gente? Eu não desisti dele, eu vou fazer mais vídeos, mas fiquem tranquilos que tem muita coisa ainda pra rolar até o final do ano. Eu comecei o Xablabla pra falar desses assuntos, porque só nas minhas redes sociais eu achava que não bastava. Eu queria realmente uma plataforma pra atingir mais pessoas, como é o YouTube. Eu tento inserir músicas, eu tento criar tags literárias envolvendo músicas, porque assim vocês sabem um pouquinho mais do meu gosto. Eu falo de filmes favoritos do mês, seriados também, mas eu queria que vocês tivessem em mente que eu faço tudo sozinha. E não é fácil conciliar leituras com tudo isso que eu tento fazer. E não é fácil por quê? Porque lá no começo eu me comprometi a gravar vídeos sobre livros. A partir desse momento eu saberia disso, eu saberia que eu precisava de tempo. Tempo é uma coisa que a gente tem que saber administrar muito bem e otimizar muito bem, senão a gente acaba perdendo cada vez mais dele. Se eu quero falar de um livro de 400 ou 500 páginas, isso leva no mínimo 3 dias pra eu ler. Sendo que eu leio de 2 a 3 horas por dia, que é o que eu consigo. E mesmo assim, às vezes eu ainda leio mais e nem durmo direito. Na verdade, dormir é um luxo pra quem mantém um canal de livros no YouTube. Mas enfim, a gente vai se acostumando e vai moldando a nossa vida de acordo com esses horários que a gente precisa ter. E assim, eu queria que vocês soubessem que não é só falar, editar e postar. A gente precisa ter embasamento no que tá falando, porque a gente tá dando um monte de informação. Se a gente tá falando de um livro, a gente vai informar as pessoas sobre esse livro. Isso é uma responsabilidade. Vocês podem achar que não é, vocês podem achar que 10 mil pessoas vendo um vídeo é pouca coisa, mas não é. Não é mesmo, principalmente se você tá falando de livros. 10 mil pessoas é um grande número, 5 mil pessoas é um grande número, até 1000 pessoas é um grande número quando você tá falando de livros. Não tem como ligar a câmera aqui e falar de um livro que você não leu. Na verdade, tem até um paradoxo no BookTube, porque tem gente que realmente liga a câmera e fala de livros que não lê. Mas enfim, isso não tem nada a ver comigo, graças a Deus.
Eu acho que quando vocês me perguntam, Bel, vale a pena criar um canal? Bel, é o meu sonho falar de livros, você acha que eu deveria me esforçar e criar um canal e falar de livros no YouTube também? Eu sempre fico pensando bastante na resposta. Porque não são todas as pessoas que sabem do outro lado do Booktube. O Booktube é muito bonito quando eu tô aqui falando de livros, mostrando a minha estante, mostrando os livros, falando sobre Kindle, e-reader e todo o universo literário. Mas tem aquele outro lado que eu gosto de chamar de lado oculto da felicidade, como vocês sabem, que quase ninguém mostra aqui no YouTube. E que basicamente é tudo que eu falei aqui no vídeo. São as horas que você perde muitas vezes porque não consegue ler o livro, e isso é a pior coisa do mundo, porque se você não consegue entrar naquela leitura, você automaticamente já começa a pensar, puta merda, eu tô perdendo aqui 1, 2 horas do meu dia que eu poderia estar lendo outro livro, vendo algum seriado pra falar no canal, aproveitando esse tempo de alguma outra forma, porque agora vai ser um tempo perdido. Vai ser um tempo que eu com certeza vou sentir falta lá no final do mês, quando eu ver que eu postei um vídeo a menos, porque eu poderia ter gravado um vídeo no momento que eu estava lendo esse livro. É assim que a minha cabeça funciona, gente. Mas enfim, respondendo vocês que me perguntam diariamente se vale a pena criar um canal, etc. Se você tem paixão pelo que vai fazer, pelo que vai falar, vale a pena fazer. Mas você precisa ter em mente que se você estuda e trabalha, vai ser bem difícil administrar o canal. Principalmente manter ele frequente. Quando eu estudava e trabalhava, eu lia muito, mas eu não tinha tanto embasamento quanto eu acho que eu tenho agora pra falar dos livros. Eu não sei explicar, mas eu acho as minhas resenhas antigas horríveis. Eu não aguento ver. Então eu acho que eu pensava só em ler cada vez mais, ler muitos livros e falar de muitos livros no canal. E, cara, eu tava completamente perdida, porque hoje em dia eu não penso mais assim. Hoje em dia eu penso que eu preciso ler o que eu gosto, as coisas que me interessam. Eu já recusei muitos autores independentes que vêm com proposta do livro pra pagar pra eu anunciar aqui no canal e falar do livro aqui no canal, só que simplesmente não casa com o meu gosto. E antigamente eu vejo que talvez eu aceitaria fazer isso pra ter mais livros somados na minha lista. E eu me sinto muito melhor e muito mais leve falando dos livros que eu falo hoje em dia do que antigamente. E basicamente era isso que eu queria falar. Eu queria falar que não é fácil manter um canal literário aqui. Eu nunca vou parar de tentar postar mais aqui no YouTube, mas é muito complicado, principalmente porque eu estou escrevendo o meu livro e eu atrasei bastante pelas coisas que aconteceram no começo desse ano e vocês já sabem. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar ali nos comentários coisas do tipo, ah, Bel, então por que você ainda fala de escrita? Por que você ainda fala de livros? O que você tá fazendo no YouTube? Eu leio pra viver, cara. Eu realmente leio pra viver. A minha concepção de pessoa, de escritora e de leitora não existe, não tem como, não é inconcebível o fato de uma pessoa se denominar escritora e não ler. E eu continuo porque há 5 anos, em 2011 e 2012, bem menos pessoas liam. Em 2011, os leitores representavam 50% da população. Em 2015, essa porcentagem foi para 57%. Quando eu vejo essas estatísticas aumentando, eu sinto que eu tô fazendo a minha parte. Por mais narcisista que isso possa parecer, eu realmente acho que eu tô fazendo a minha parte. Quando uma pessoa vem num evento e me agradece por ter falado de livros no YouTube, por ter escrito meu livro, por ter pelo menos comentado sobre algum livro que ela leu, porque aquele livro foi a porta de entrada para ela no universo da leitura. E eu juro pra vocês que não existe sensação melhor do que alguém chegar pra você e te agradecer por ter simplesmente apresentado o mundo da leitura pra ela. Por isso que é tão importante vocês irem em eventos e apoiar as pessoas que falam de livros e autores que estão começando, autores nacionais, gente, autores nacionais, vocês precisam apoiar também autores nacionais. E porque assim, não é fácil, mas é uma coisa que eu não tô disposta a desistir. E esse é o peso de falar sobre livros. Se você na maioria das vezes é esquecido pelas grandes marcas, você é julgado o tempo inteiro quando você expõe o valor do seu trabalho. As pessoas perguntam, tá, mas o que você trabalha mesmo, hein? Quando eu digo que eu sou escritora, isso é uma coisa que não me deixa com raiva, só me deixa com cada vez mais vontade de mudar. E é isso aí, é por isso que eu aceito o peso de falar sobre livros.